Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários de shoppings e principalmente se os fundos imobiliários de shopping ainda valem a pena no contexto atual. Mas antes de tudo, a gente precisa brevemente entender o que aconteceu com esses fundos imobiliários nos últimos anos e exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, o que aconteceu com os fundos imobiliários de shoppings lá em 2019? Bem, naquele tempo, eles eram conhecidos por serem extremamente resilientes, ou seja, por serem muito fortes contra crises econômicas. Então, mesmo quando tinha uma crise no Brasil, os FIIs de shoppings não sofriam tanto quanto as outras classes, como por exemplo a classe de lajes corporativas, que sofre muito mais com crises econômicas do que, por exemplo, o setor de shoppings. Só que em 2020 e 2021, a classe de todos os fundos de shoppings acabaram sofrendo muito devido a várias restrições sanitárias e toda a pandemia que a gente teve no mundo inteiro. E na verdade isso fez que durante esses 2 anos os resultados dos fundos de shoppings fossem muito impactados. Aqui em 2022, no começo a gente teve um pouco da Omicron, que ainda afetou um pouco dos resultados de shoppings, mas a partir da segunda metade de 22, a gente já começa a ver o início de uma recuperação do setor de shoppings no Brasil inteiro, tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações de empresas que são administradoras de shoppings, como por exemplo a Aliança Sonae e a BR Malls, que atualmente agora se fundiu com a Aliança Sonae. Mas o que a gente vê acontecendo com o setor de shoppings no ano de 2023? Bem, a gente está vendo uma normalização de tudo que aconteceu nesses últimos anos. A gente está vendo que aos poucos eles estão retornando ao que era lá em 2019. Então, na verdade, o que a gente está vendo atualmente? Atualmente, a gente vem vendo. Então, no momento atual, a gente está vendo uma diminuição dos descontos que os shoppings estavam dando para os aluguéis dos lojistas. Isso começou a ser dado, esses descontos, lá no ano de 2020, quando começou a tudo fechar os shoppings e tudo mais. E até hoje eles vêm sendo dados, obviamente numa escala muito menor, só que vem reduzindo cada vez mais, o que é um ponto muito interessante. E a gente está vendo também uma forte queda da PDD. A PDD ela é a provisão para devedores duvidosos. Basicamente, ele é quando o shopping acha que não vai receber e ele já coloca ali no balanço que ele vai ter essa perca. Então, na verdade, a gente está vendo uma queda muito forte da inadimplência. Ou seja, muitos lojistas acabam não pagando o aluguel para o shopping e aumentando a inadimplência. E a gente está vendo essa inadimplência caindo. E aqui tem um ponto muito importante de ser analisado, que a inadimplência ela vem caindo quando a gente compara ela com o primeiro trimestre de 2022. Ou seja, comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Porque a inadimplência de shoppings é uma coisa sazonal. Ou seja, se você reparar, sempre no primeiro trimestre do ano ela acaba subindo. Então, a gente tem que comparar o período do primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 22 para ter uma noção melhor. A gente comparar com o quarto TRI de 22, a gente acaba tendo uma noção bem errada do que está acontecendo. Então sim, a gente está vendo essa diminuição da inadimplência e também a gente está vendo que os shoppings eles estão conseguindo subir o valor dos aluguéis muito acima da inflação. Então de 2020 para cá, a gente teve uma inflação gigantesca e os shoppings eles necessitam repassar esse valor da inflação que subiu muito para os aluguéis dos lojistas. Só que como a situação estava bem complicada, ele estava até que tendo descontos, ele estava sofrendo com inadimplência, não tinha como os shoppings acabarem subindo o valor dos aluguéis. Bem, com essa normalização que a gente está vendo nesse ano, isso vem acontecendo. Então o preço dos aluguéis acaba subindo. Isso é um ponto muito importante para o investidor do setor de shoppings. Então aqui a gente consegue ver os dividendos dos principais fundos imobiliários de shoppings que a gente tem na Bolsa de Valores. Aqui a gente consegue ver o XPML, que é um ótimo fundo imobiliário de shoppings, e a gente consegue ver que desde a primeira metade de 2022 até o momento atual, ele vem subindo cada vez mais o seu dividendo. Atualmente está em 82 centavos, mas ele começou lá embaixo, próximo de 60 centavos, e já superou e muito o valor que ele pagava lá em 2019. Isso porque os shoppings do XPML são realmente muito bons e ele conseguiu essa forte recuperação e também conseguiu subir rapidamente o valor dos aluguéis, porque realmente os shoppings são muito bons e os lojistas acabam preferindo pagar um pouco mais do aluguel do que acabar se mudando para um outro shopping ou fechando a loja e por aí vai.
Algo muito parecido a gente vê no MOL 11, que teve uma forte recuperação em 2021, mas desde então ele vem mantendo os mesmos patamares de dividendos, aqui muito próximo a 80 a 78 centavos por cota ao mês. Então a gente consegue ver que o MOL 11 também se recuperou muito bem e já vem pagando muito mais do que ele pagava lá em 2019, o que é um ponto muito positivo. Esse fundo imobiliário, o MOL 11, também tem shoppings muito interessantes. E são esses os dois fundos imobiliários que eu mais gosto do setor de shoppings. E tem também outros shoppings, como por exemplo o VISC 11, que também vem apresentando um comportamento muito similar ao MOL 11. Ele vem conseguindo crescer os seus rendimentos mês a mês e aqui já chegou num patamar e maior estabilidade, porque ele não está conseguindo subir ainda mais o valor dos seus aluguéis. E vale aqui lembrar que de todos eles, a maior vacância é do VISC 11, ele tem uma vacância estrutural ali por volta de 8%, o que mostra que os shoppings que ele tem em portfólio não são necessariamente tão bons assim, mas no momento de euforia de mercado, ele pode conseguir alugar essas lojas que têm vagas nos shoppings que ele possui participação e com isso aumentar um bom tanto os seus rendimentos. E aqui a gente tem também o HGBS, que é um outro fundo imobiliário de shoppings. Ele não é tão falado assim, apesar de ele ser bem antigo, e ele tem relativamente um problema de não ser um fundo imobiliário que se atualizou muito com as novas estratégias de investimento de FIIs. Então todos os outros fundos imobiliários de shoppings têm uma certa alavancagem, com exceção do HGBS, que até o momento não tem essa alavancagem. Lembrando que essa alavancagem, se bem feita, aumenta bastante o valor dos rendimentos, como a gente consegue ver, por exemplo, no vídeo de ontem, que saiu do TRXF, que é um outro fundo imobiliário que não tem nada a ver com shoppings, mas que usa a alavancagem muito bem ao seu favor para aumentar os rendimentos. Então aqui a gente consegue ver que ele recentemente superou o valor que ele pagava lá em 2019, mas ele ainda não deslanchou ainda de vez, apesar da forte recuperação dos rendimentos a partir do ano de 2021. Então aqui a gente consegue ver como um panorama geral que o setor de shoppings vem se recuperando muito forte e mostrando que ele ainda assim é um setor resiliente e um setor muito interessante para se investir. Mas agora, qual que é o grande problema do setor de shoppings? Qual que é o novo grande problema que a gente está enfrentando no setor de shoppings e principalmente de fundos imobiliários de shoppings? Bem, atualmente a gente tem um problema, pulei o slide, a gente tem um problema da alta inflação. A alta inflação, ela está corroendo o poder de compra, ela está fazendo as pessoas comprarem menos. Isso está prejudicando os lojistas e, por sua vez, prejudicando os fundos imobiliários de shoppings. Então, assim que essa inflação for controlada, a gente espera que seja mais interessante para os shoppings e eles aqui consigam apresentar maiores resultados. E vale aqui lembrar também que uma parte do aluguel que os fundos recebem é da parte das vendas. Então, quanto mais vendas nos shoppings, melhor para os fundos imobiliários de shoppings. E vale aqui ressaltar também que a taxa alta de juros também é um grande problema, porque ela restringe o comércio, ela restringe o consumo, ela faz com que não seja tão interessante assim você, por exemplo, ir lá e comprar uma geladeira nas Casas Bahia parcelada em 12 vezes, porque a taxa de juros vai ser muito mais alta. Só que o momento atual é muito interessante, porque a inflação atualmente já está muito provavelmente controlada. Se ela se manter nos patamares atuais, podemos dizer que ela está sim controlada. O problema é se ela voltar a subir, o que é algo que eu praticamente acho que não aconteça, mas é um risco a ser monitorado. E também o Banco Central, ele já está aí muito próximo de começar a reduzir a taxa Selic e com isso deixar de restringir o consumo. Isso pode acontecer ainda no ano de 2023 ou mais tardar no comecinho do ano de 2024, mas o Banco Central está só esperando para ter certeza de que a inflação foi controlada para depois começar a diminuir a taxa de juros. Então, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando que você assista outros 2 vídeos sobre shoppings aqui no canal. Gente, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.